Olá, eu me chamo Suzane. Na unidade 1, nós vimos o conceito de comunicação científica, o fluxo do processo editorial e quem são os atores que dele participam. Vimos também sobre a importância da leitura para a escrita de um texto científico. Por isso eu pergunto, você acredita em tudo que lê, assiste e ouve? Nós temos uma tendência em aceitar passivamente o que está escrito e publicado, certo? Temos uma grande dificuldade, muitas vezes, de elaborar argumentos que sustentem nossa discordância. E isso, em geral, é resultado de falta de repertório. Quando eu falo em repertório, me refiro a ter conhecimento aprofundado sobre o que se deseja argumentar. Para isso, precisamos nos apropriar de conhecimentos, precisamos ler, ouvir e assistir algo sobre o assunto, não é? E precisamos ficar atentos também sobre nossas habilidades para a compreensão. Eu aprendo melhor lendo, ouvindo ou assistindo. Além disso, precisamos conhecer as fontes de pesquisa, onde vamos procurar conteúdo com crédito acadêmico. Sim, porque hoje somos leitores multiorientados, com uma quantidade enorme de informação facilmente acessível. E por isso, a leitura que fazemos tende a ser muito superficial. Antigamente não existia essa multiplicidade de fontes de informação, era tudo de difícil acesso. Imagine como era na Idade Média. Você já assistiu o filme O Nome da Rosa, baseado no livro homônimo de Umberto Eco? Ele nos dá essa dimensão da inacessibilidade da informação naquela época. Naquele período, nós tínhamos um tipo de leitor chamado de leitor contemplativo, que era aquele leitor do livro impresso, do período pré-industrial. Depois surge o leitor movente, que é um tipo de leitor do mundo em movimento, filho da Revolução Industrial. Em seguida, temos o leitor imersivo, que é um leitor que define a ordem do texto. Ele dá a forma de ler, porque navega na internet, sua leitura flui com a hipertextualidade. Mais recentemente, temos o leitor ubíquo, que é aquele leitor que não depende de um computador de mesa para se conectar com a internet. Ele tem dispositivos móveis e uma grande quantidade de informação disponível, chamando a atenção dele. Esse leitor reúne características do leitor movente e do leitor imersivo. Essa classificação quem nos dá é Lúcia Santaella, e ela defende ainda que esses tipos de leitor, eles coexistem e se complementam. É importante lembrar também que estamos em um contexto em que somos receptores e emissores, ou melhor, somos consumidores e produtores de informação, porque a web social possibilitou isso. Qualquer pessoa hoje pode produzir e disponibilizar informação. Você já deve conhecer muitos blogs e canais de YouTube e deve ter percebido como vem aumentando a quantidade de pessoas que usam ferramentas como essa. Por isso, devemos ter muito cuidado com o que consultamos, verificar o crédito de quem publicou e o período em que publicou, e buscar sempre a fonte original, porque a facilidade com que conseguimos divulgar uma informação hoje é assustadora, não é? Quanta gente recebe links de matérias no WhatsApp, por exemplo, e só pelo que está escrito no link sai repassando a informação sem nem ter lido. E a partir do link ainda faz julgamentos e forma uma opinião. Na prática, isso pode acabar com a reputação de uma pessoa. Existem casos de pessoas que têm suas imagens associadas a uma mentira divulgada em redes sociais, saem na rua e são linchadas sem nem saber o motivo. São casos extremos, mas reais. Quase ninguém vai checar se a fonte daquela informação que recebeu é confiável. E isso pode ter consequências de grandes proporções. Com o nosso trabalho acadêmico, temos de ter a mesma preocupação. Não podemos sair reproduzindo tudo que lemos sem checar a veracidade daquela fonte, muito menos sem uma reflexão. É importante, acima de tudo, saber onde buscar a informação relevante e como selecionar o que pode servir de suporte para os nossos argumentos. Conhecer as fontes e fazer um levantamento bibliográfico para uma pesquisa é como procurar agulha no palheiro. Podemos ter uma ideia de quanto é trabalhoso só de olhar os números do portal da CAPES. Em 8 anos, o portal aumentou o acesso a uma quantidade de textos completos, bases de dados e outros conteúdos vertiginosamente. E tudo informação qualificada, avaliada por pares. Por isso é necessário conhecer também técnicas que podem lhe auxiliar no levantamento bibliográfico para ter objetividade, economizar tempo. Não faz sentido entrar em sites de periódicos um a um se podemos fazer uma busca integrada em uma base que contempla todos ou quase todos os títulos que nos interessam. Então, podemos acessar a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, concebida e mantida pelo IBICT, e que cobre mais de 400 mil teses e dissertações em 105 instituições.
Mas podemos também fazer uma busca integrada no portal da CAPES, que vai recuperar também essa produção disponível na BDTD. Os itens disponíveis em diversos repositórios institucionais também podem ser acessados no portal da CAPES. Mas você tem a opção de fazer buscas integradas em repositório de 9 países da América Latina no LAR Referência, que é uma rede de repositórios de acesso aberto. Como você pode ver, são muitas as possibilidades. Agora observe que ao fazer a busca no Google, você vai recuperar muita informação irrelevante. Por isso, o mais indicado é usar o Google Acadêmico, caso você queira explorar mais uma ferramenta. E veja que ao usar alguns recursos simples, você recupera uma quantidade menor de informação. Note que a busca no Google com as palavras produtividade acadêmica é mais ampla, recupera 470 mil resultados. Se você usa aspas, terá então uma quantidade menor de resultados, cai para 24.300, porque você aí tem um termo composto, ou seja, você está indicando para o sistema que só quer resultados que contenham as duas palavras juntas. Se você fizer a consulta no Google Acadêmico, perceberá que ocorre o mesmo, mas a recuperação de resultados é ainda mais reduzida, porque você está fazendo uma busca no sistema onde está disponível apenas o que é literatura científica. Nessa opção serão 3.500 resultados, o que ainda é bastante para se fazer uma seleção. No Oasis BR, um mecanismo de busca multidisciplinar, você mais uma vez restringe o seu leque de opções, porque ele coleta literatura científica de autores que são vinculados à universidade e institutos de pesquisa brasileiros. São 1.106 resultados. No módulo você vai encontrar várias indicações de bases de dados por área de conhecimento. Importante dizer que, em geral, as bases de dados oferecem orientações sobre como pesquisar nelas especificamente e o próprio portal da CAPES tem uma agenda de treinamentos online para sua utilização. Confira. Podemos dizer que o levantamento bibliográfico é feito em 4 etapas: identificação, localização, seleção e leitura e fichamento. Na primeira etapa, vamos identificar e delimitar o assunto, conceitos, palavras-chave, sinônimos e lembrar que existe muita literatura em inglês, que é o idioma da comunicação científica. Sendo assim, vale fazer a tradução dos termos usados para a pesquisa em português, tanto para o inglês quanto para outro idioma que você domina. A próxima etapa consiste em localizar o material bibliográfico nas fontes, ou seja, em bases de dados, em fontes de referências como dicionários, enciclopédias, catálogos de bibliotecas. É possível fazer uma busca integrada no catálogo da Rede Pérgamo, por exemplo, que é composto por acervos de mais de 300 bibliotecas. A UFBA é uma das instituições que utiliza o software Pérgamo para gerenciamento de centros de informação, e você possivelmente poderá solicitar um livro encontrado no catálogo e que não tenhamos exemplares nas unidades da UFBA através do serviço de empréstimo entre bibliotecas. A terceira etapa se constitui em uma seleção do material bibliográfico encontrado. É quando você irá fazer uma leitura mais rápida e superficial para confirmar a utilidade daquele documento para só depois fazer uma leitura aprofundada do que foi selecionado e também um fichamento, que irá facilitar a escrita do texto, quarta etapa do levantamento. Esse momento da leitura aprofundada é também um momento de reflexão. Você sentirá a necessidade de destacar pontos importantes do texto que confirmem ou não ideias defendidas por outros autores, por exemplo, ou que estejam respaldando seus argumentos. O fichamento é um registro das reflexões que você fez a partir da leitura do texto e que contém citações e referências para dar suporte à escrita do seu projeto. A ideia é que você não precise no futuro reler o texto para lembrar desses pontos que você já identificou como importantes. Para fazer esse fichamento, você pode, hoje, contar com vários softwares que oferecem outras funções além de gerenciamento de referências. Podemos citar o Mendeley e o Zotero, que possuem versões gratuitas. Eu sugiro o uso de softwares como esses porque você terá sua documentação científica organizada desde o início da pesquisa, desde o levantamento bibliográfico até o final. Uma vantagem do Zotero é que ele está disponível em português, mas o Mendeley funciona também como uma rede social, porque o trabalho não termina com a escrita do texto final. Você viu na unidade 1 quais as etapas e o ciclo da comunicação científica. Depois de todas as etapas, nós temos a divulgação científica, que é a tradução dos resultados da pesquisa para uma linguagem menos técnica e direcionada a um público leigo. São as notícias publicadas na Super Interessante, na Galileu,
na Scientific American, em jornais e outros veículos. Por fim, a escrita vai demandar também conhecimentos sobre a estrutura do texto e de normas para publicação. Tudo isso está detalhado no módulo. Na escrita do texto, porém, você demonstrará também competência na articulação entre os dados que você coletar e todo o referencial teórico utilizado. Por isso, também é importante que o levantamento bibliográfico contemple textos que tenham como base pesquisas semelhantes à sua. Isso vai lhe ajudar na definição do método mais adequado, na construção de instrumentos de coleta e na análise dos dados também. Então, mãos à obra!